Você fala, e assim, secretária Dilce, Marli, que trabalhava lá comigo, vocês são incríveis, quem trabalha na profissão. E é interessante, você vai pra esse mundo, tu entra esse negócio no sangue, né? Assim, depois é difícil, você começa a entrar nesse mundo, você vem. é, mas nessa mesma linha né, dessa pergunta que vocês entraram, e por que seguir? O que vocês viram e falaram assim, cara, aqui tem uma carreira, aqui tem um mundo, porque tinha no passado muita gente, a gente sabe que esse mercado se transformou, né? Antigamente era o centro de custo. Não tem o que fazer, vai para atendimento. E hoje em dia todo mundo quer entrar nesse mundo. Hoje em dia os profissionais são valorizados e realmente existem competência, necessidade, formações. Mas antigamente o pessoal entrava, quero ser atendente, lá dentro eu escolho minha carreira. Eu quero seguir na liderança ou eu quero depois virar advogado da empresa, eu quero virar um médico do trabalho, eu quero virar isso. E hoje em dia mudou completamente. Mas nessa época, vocês foram para atendimento, imaginou, eu tô aqui no atendimento, mas eu quero ir para uma outra carreira, ou não? Quando vocês entraram no atendimento, falou, não, acho que isso aqui eu consigo evoluir. Nesse período, chegaram a pensar nisso ou não? As coisas foram acontecendo normal, vocês, acho que isso aqui tem futuro. Como é que foi isso para vocês? Não, tem muita gente que tá na etapa do início, mais uma vez, do início ou no início da carreira, atendente supervisor, ou tem gente que, cara, vai lá pro CX que você tem muito, o cara fala assim, pô, vou ficar nisso ou não vou ficar nisso? Vamos aprender com a experiência delas duas. O que aconteceu lá? Bom, a minha porta de entrada foi, né, o Lala. IDEC e foi a paixão pelo tema, né? Eu acho essa coisa da defesa do consumidor e de olhar para o lado hipossuficiente, para ajudar, para de fato. Só que, de novo, né, eu tava do outro lado do balcão ali, eu tava. E aí eu vi quando lá no IDEC, né, eu fiquei durante 7 anos e vi que o ciclo por ali estava acabando, que talvez eu pudesse contribuir também do outro lado, né? Que eu pudesse mostrar, olha, não precisa ser 880, porque ainda ali é aquilo, né? Era uma área de custo, né? Atendimento era custo, era operação, era redução, tudo ali no limite, né? Então, como que a gente traz um pouco essa coisa da experiência? E naquela época era ainda o respeito ao básico, né? Vamos respeitar o que o Código de Defesa do Consumidor nos diz, né? Então, hoje eu não me vejo em um outro lugar que não seja CX, Nesse assim. período você estava lá como gerente de atendimento e falou assim, cara, é isso que eu quero ajudar a transformar esse mercado. Deixa eu sair desse lado de cá. Então você falou o seguinte, você viu ali uma oportunidade de ajudar a transformar esse mercado. Deixa eu pegar esse meu conhecimento e deixa eu continuar essa carreira do lado de cá para poder ajudar. Exatamente. Foi justamente isso, assim, de ver e obviamente de ver que tinha espaço para isso, né? Perfeito. Que tinha um Sim, gap, sim. que tinha, né, que tinham buracos ali e que era possível, tanto é que se eu tinha passado durante 7 anos numa ONG, você sair de uma ONG para uma empresa, varejão ali, dia a dia, tipo, Resultado. era um O movimento indicador não é tão outro, né? simples, Diferente. completamente diferente. E eu fiquei por mais 7 anos na Etna, né? Então, justamente porque tinha esse espaço, eu acho que tinha essa. E aí, mesmo depois e mesmo hoje, né, ainda tem gente implantando CX em muito lugar, né? Então, quando eu fui para Pets, eles tinham já uma área de atendimento, obviamente, mas foi um pouquinho antes de pandemia, foi um mês antes de pandemia, e com um crescimento de 400% no e-commerce de um dia para o outro, porque a gente também era serviço essencial. Então a gente também ficou aberto, né? Porque é pro pet, mas E então a gente também se viu ali obrigado a olhar para o e-commerce, o crescimento do e-commerce, de ser um ponto de destino, né? Como poucos que estavam abertos ali pro pet, pros pais de pet ali, para passeio e tal, e ensinar esse novo consumidor como comprar no online. Né, a gente mudou, a gente passou de um período em que você já tem um usuário típico do online ali comprando para um que nunca tinha comprado e que ele tinha ainda insegurança de passar o cartão de crédito dele e ele não sabia como acompanhar um tracking de pedido e ele não sabia absolutamente nada sobre aquele mundo, né? Então a gente, num momento de super crescimento, tem que dar um passo atrás de, vem cá que eu vou te contar como que você compra no e-commerce, vem cá que eu vou te dar esse, né? Então, mesmo eu sendo uma área muito ativa e muito com muita mudança, você tem esses momentos, né, de voltar um pouquinho e de recuperar ali um pouco uma história, né? E ali viveu isso exato. também, né? Quando você começou a entrar nesse atendimento, você falou assim, vou ficar aqui temporário e vou sair ou não? Quando você entrou nesse negócio, cara, acho que isso aqui eu vou deixar um legado.
eu entrei e eu tinha já muito esse negócio de querer defender, né? Defender as pessoas, defender... Sabe aquele negócio de adolescente que quer defender todo mundo? Então, eu tinha muito ainda dentro de mim isso. E aí, quando eu entrei nessa área de atendimento, eu percebi que eu era a defesa, né, daquela clínica, daquele hospital ali dentro da empresa. Porque eu era que ia responder por ele, e eu era o único canal que ele tinha para conversar, porque eu que estava falando com ele. Então, eu sentia aquelas pessoas falando naquele desespero de voz, sabe assim, olha, eu preciso disso, mas com quem eu falo, com quem eu resolvo? E eu falava, sou eu que tenho que resolver. Então, eu internalizei muito isso, né? E acho que isso foi entrando em mim, assim, tipo, de paixão mesmo, de querer ficar. E eu comecei a ver oportunidades, né? Oportunidade de melhorar processos do que já existia. Imagina isso daqui no ano 2000, né? Então, assim, já existia muita coisa que a gente já podia melhorar, né? Processos, forma de atender. E éramos estagiários. E aí a gente foi crescendo ali naquele contexto, foi ficando na empresa, foi sendo contratado. E aí foi abrindo as oportunidades, as portas. E aí até que caiu no meu colo, né? Vamos dizer assim, para cuidar ser a gerente ali da área de atendimento. E aí eu falei, cara, é agora, né? Eu implantei, né? Vou contar um pouquinho da idade, né? Mas assim, eu implantei lá atrás. Como você começou com 10 anos de idade? Eu comecei começou bem cedo, né? Bem cedo, né? Mas eu implantei o primeiro banco de dados de atendimento ao cliente em Axis, né? Eu desenvolvi, porque como eu fazia análise de sistemas, a minha chefe falou assim, olha, para assinar o seu estágio, você tem que desenvolver alguma coisa para cá. Não adianta ser outra coisa, porque eu precisava para alguém para assinar meu estágio. Falei, o que eu vou desenvolver? E tinha uma necessidade muito grande de se ter dados, né? Era tudo em folhas, em papéis, né? Computador era um por área. E aí eu falei, vou fazer um Axis, né? E fiz um banco de dados e aí padronizei todo o atendimento. Todo mundo tinha que entender daquele jeito que eu falava, daquele jeito que tinha que responder. E aí imprimi a resposta para mandar por fax. Mas assim, olha, muito antigo, né? Mas assim, foi uma forma que eu comecei a encontrar oportunidades e aquilo foi entrando em mim. E eu fui ficando e fui me aperfeiçoando, até que chegou um momento que eu falei assim, eu estava ainda na empresa, fiquei por 11 anos lá, então assim, foi muita oportunidade para eu começar a colocar muita coisa para funcionar. E aí, dali, eu migrei um pouquinho para a área de qualidade, mas ainda falando com a experiência do cliente, né? Porque aí eu saí um pouco do atendimento, mas eu fui para a qualidade, mas conectando as duas coisas. Então, ainda ficou bastante. Fui mãe, saí de licença. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero. Vou fazer uma pós, né? Fui fazer uma pós em administração, porque aí eu internalizaria um pouco mais isso. Parte de gestão. Mas aí eu fui para hospitalar, né? Eu fiz um pouco em gestão pública, hospitalar, porque eu estava num órgão de saúde. E aí, assim, conectou, né? Atendimento ao cliente, qualidade e saúde. Eu falei, é isso, né? Eu preciso cuidar disso. E olha que é engraçado, né? Tem uma pergunta do Fernando, mas para quem está nos assistindo, a gente está gravando os episódios e a gente está querendo conhecer as pessoas. E olha, duas coisas super importantes que as duas falaram. Então, o pessoal que está nos assistindo, eu continuei seguindo nessa área porque eu vi a oportunidade de ajudar. Eu estava ali realmente, o meu propósito era ajudar. Porque hoje em dia a gente fala muito de engajamento, cara, você está para ajudar.